Olá, graça e paz, que alegria ter você aqui conosco para poder compartilhar mais uma palavra com você. No dia de hoje, nós estamos dando continuidade à série Restauração e falaremos sobre o pilar família. Eu acredito que a restauração da família é algo urgente, é um clamor do Espírito Santo para os nossos dias. O nosso texto de referência está lá no livro de Lucas, o capítulo 15, os versículos 8 e 9, que diz o seguinte: ao qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Jesus, quando esteve nessa terra, para buscar uma proximidade com as pessoas, trazer mais clareza no seu processo de comunicação e conexão, ele usava as parábolas. E aí, neste dia, ele então usa a parábola da dracma perdida para retratar a importância de não se deixar, não se permitir que determinadas áreas da nossa vida ela fique abandonada, ela fique esquecida e que a gente não dê o devido valor. Trazendo para a nossa temática, eu quero hoje, então, dentro dessa série Restauração, dizer que a família, ela é essa dracma perdida. Muitas das vezes nós damos tanta importância às outras áreas da nossa vida, mas às vezes nós temos nos contentado com a nossa família da forma que está, da forma que nós estamos vivendo. A realidade, amados, na nossa vida nós temos 11 grandes áreas. Eu já trouxe isso para nós, este conhecimento. E assim como essa mulher, ela tinha 10 áreas, vamos usar essa metáfora, mas uma área da vida dela não estava bem e ela então não deixa essa área de qualquer forma. Olhando para a nossa realidade nos dias de hoje, nós temos a área intelectual, nós temos a área familiar, nós temos a área da saúde, nós temos a área financeira, nós temos a área dos filhos, nós temos a área do servir, nós temos a área social e talvez a área emocional, a área da saúde. Todas essas áreas são importantes na nossa vida e elas precisam estar equilibradas. Mas se a família ela não tiver realmente conforme a vontade do Senhor, nós podemos sofrer e muito essas consequências. E aqui na palavra diz então que essa mulher, ela não se contentou em ficar com 9 áreas da sua vida equilibrada, em harmonia, e ela esqueceu uma, não. Pelo contrário, a palavra diz então que essa mulher, ela acende uma luz, ela busca varrer a sua casa e com diligência, ou seja, com esforço, ela busca encontrar essa dracma. E quando ela encontra, ela então chama suas vizinhas para comemorar com ela. Ela se alegra. E eu sei que esse é o desejo do coração do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Eu quero te dizer no dia de hoje que a família é a primeira instituição do universo. A família nasceu no coração do próprio Deus. Quando nada existia, no coração do Senhor nasceu o desejo por família. E então ali, naquele jardim, ali no Éden, ele então institui a primeira família. Ela era composta, por Adão e por Eva. E antes de chegar os filhos, estava muito presente ali quem? O Senhor.
Então, olhando para os conceitos que nós temos hoje, muitas das vezes nós temos olhado com um olhar mais teórico, mais científico, e nós não temos, ou até mesmo social, nós não temos prestado a devida atenção e lembrado que a família é uma instituição divina. Ela nasceu no coração do Senhor e ela tem um objetivo, ela tem um propósito, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero deixar claro para você como que ela está estruturada e porque Deus ele tem anseio de restaurar a família no nosso tempo. Olhando então para a parte conceitual, científica, a família é uma estrutura fundamental para a sociedade por várias razões, tanto do ponto de vista sociológico quanto psicológico. A família é um lugar de desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Eu vou repetir. A família é um lugar de desenvolvimento físico, emocional e espiritual. E são por estas razões que o Senhor, ele tem anseio, ele tem o desejo, o coração do Espírito Santo hoje queima, arde pela restauração da família. Te darei 3 motivos porque o Senhor clama, geme hoje pela restauração das famílias na terra. O primeiro motivo é porque família é um lugar de refúgio. É o lugar onde todo ser humano, ele vai voltar. Um pai, uma mãe, um filho, ele pode sair para trabalhar, ele pode sair para os seus afazeres diários, mas ele precisa voltar para o seio de uma família. A família é o lugar onde nós nos encontramos, mas a família, de acordo com os objetivos descritos na palavra do Senhor, a família é um lugar de gerar. É na família um lugar de cuidar. A família é um lugar de formar, mas a família também é um lugar onde o ser humano é modelado. Dilce, por que você fala isso? Porque hoje o valor família, o princípio, na realidade não é um valor, é um princípio, ele tem se perdido. Um filho jamais deveria ser gerado sem ter uma família constituída, sem ser debaixo da bênção do Senhor. Um filho, ele quando nasce, ele precisa de cuidados básicos, desde físico, emocional, ao cuidado espiritual. É na família que o ser humano, ele recebe, então, princípios e valores básicos, é onde ele é ensinado sobre comportamento, para que ele esteja apto e preparado para viver enquanto sociedade. É na família que o ser humano, ele é modelado. Porque, Dilce, então, que Deus estabeleceu esses objetivos? Porque desejo de Deus é que na família todo ser humano receba a sua identidade e o senso de propósito. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós perguntamos para as pessoas qual é o seu propósito e elas estão perdidas, elas estão sem direção, elas não têm clareza dos seus princípios, elas não têm clareza dos seus valores e elas estão deixando a vida os levar. A família é lugar de refúgio, a família é onde acontece a socialização primária. É neste lugar que nós recebemos, é nesse primeiro ambiente onde os indivíduos aprendem a se socializar. É nela que as crianças adquirem os valores e normas de comportamento. E é nela onde deve haver a conexão de pais e filhos. A palavra do Senhor no livro de Malaquias 4:6, ele diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição.
Por que que nós estamos vendo a terra ferida? Por que que nós estamos vendo a terra clamando, gemendo? Por que que nós temos presenciado uma sociedade com tanta dor? Uma sociedade com tanta falta de respeito? Uma sociedade com tanta violência? Uma sociedade onde tem se dito tá faltando empatia? Na realidade, tá faltando família. Está faltando família, porque o primeiro lugar de conexão é na família. E a palavra do Senhor não faz essa alerta: pais, o coração dos filhos precisam ser teu. Pais, o coração dos filhos precisa estar em suas mãos. Filhos, vocês precisam se conectar com os seus pais. Mas hoje nós estamos vendo os filhos se conectando com os blogueiros, com as blogueiras. Nós estamos vendo os filhos se conectando com pessoas tão vazias que têm se levantado nessa geração como referência. Nós temos perdido a noção de valor, nós temos perdido a noção de relacionamento profundo. As relações têm se tornado cada vez mais superficiais. Mas esse é um tempo de conexão, é um tempo de restauração da família. Família é um lugar de refúgio, porque é um lugar de relacionamento entre irmãos. A palavra do Senhor em Salmo 133, o versículo 1, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu tenho visto, meus amados, esse versículo sendo pronunciado, sendo proferido dentro da igreja. E ele está correto, é amável para o Senhor, é maravilhoso quando Jesus olha a terra e ele olha para a sua igreja, uma igreja de relacionamentos fortes, de laços fortes. Mas o que adianta termos laços fortes com os irmãos da fé e sermos então, chateado, ressentido, amargurado com os nossos irmãos de sangue? Se assim nós vivermos, nós estaremos sendo hipócritas. Nós precisamos nos conectar em desenvolver o amor filéu, o amor de irmandade. Nós precisamos resgatar esse valor dentro dos nossos lares. Eu te pergunto hoje, como é o seu relacionamento com os seus irmãos de sangue? Para você entrar na casa da sua mãe, do seu pai, o seu irmão precisa sair? Nós temos visto tantas famílias desse jeito, meu amado e minha amada que me escuta. Nós temos visto tantos relacionamentos quebrados. Nós temos visto Satanás se aproveitar tanto dentro dos lares. Você tem noção de quantas mães hoje gemem porque ela não pode sentar-se na mesa com todos os seus filhos? Mãe que me escute, não permita isso acontecer dentro da sua casa. Mãe, pai que me ouve, não permita isso acontecer na sua casa. Não permita que o espírito de Caim, da divisão, de morte, entre no seu lar. Que você possa entender que essa não é a vontade de Deus. Nós não podemos ser hipócritas enquanto igreja e levantar os nossos braços dentro de uma igreja local com louvor e cantar e dizer quão bom que os irmãos vivem em união e amar os irmãos da fé, mas repudiar os nossos irmãos de sangue. A família é o lugar onde o pai e a mãe precisa trabalhar esse valor no coração dos filhos. Os irmãos, eles precisam ser um. Eles precisam, sim, atrair a presença do Senhor. Eles precisam cuidar e proteger um dos outros. Amém? Esse é o anseio do Senhor. Esse é o desejo, esse é o gemido do Espírito Santo para esses dias.
O segundo motivo, porque Deus, Ele anseia, porque o Espírito geme por restauração da família. Porque a família é um lugar da visão. A família é o lugar onde a visão, ela precisa ser estabelecida. Eu vou explicar para você melhor. Hoje eu tenho visto tantas pessoas que não têm uma visão do que é família. Não têm uma visão do que é verdadeiramente ser uma família segundo o coração do Senhor. Muitas das vezes, quando eu estou em determinados espaços, que eu começo a falar sobre família, sobre princípios e valores tão básicos, eu vejo olhares atravessados para mim. Muitas das vezes, colegas meus estão do lado e escuta alguém jogar uma indireta e dizer: ela acha que família é perfeita? Não, eu estou aqui para te dizer que nós vivemos numa sociedade de famílias imperfeitas, mas existe uma graça perfeita do Senhor. E se eu e você entendermos a importância da família, nós vamos nos posicionar de forma diferente. Na família em que a visão é estabelecida, a visão, então, daquilo que está no coração do Senhor. O desejo do coração de Deus é que os valores, as tradições, a cultura do reino de Deus seja estabelecida no seio da família. A palavra do Senhor fala em Salmo 78, versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos a seus filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez. Esse é o desejo do coração do Senhor, que na mente de cada filho, de cada filha, seja colocada uma visão, a visão do que é ser família, a visão do que é andar em amor, a visão estabelecida de quais que são os princípios e os valores bíblicos daquilo que está dentro do coração do Senhor. É na família que a visão de amar Deus sobre todas as coisas precisam ser implantada. Muitas das vezes, quando eu converso com as pessoas, que eu pergunto quais são os seus 3 princípios básicos de vida, elas não sabem dizer. O primeiro princípio da vida de um cristão deve ser amar ao Senhor sobre todas as coisas. Acima de qualquer coisa que eu e você devemos desejar. A presença do Senhor precisa ser a nossa primeiro desejo do nosso coração. E a palavra diz que esse desejo Ele implantou no nosso coração. Na eternidade Ele já lançou, por isso nós vemos tantas pessoas perdidas, andando de um lado para o outro, em busca de tantas coisas, buscando se preencher, porque dentro delas há um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. A família é o lugar onde a visão ela deve ser implantada no coração dos seus membros. A visão do que é ser um lar, a visão do que é servir a Deus, a visão do que é adorar esse Deus que merece toda a nossa referência, a nossa reverência. É na família onde nós vamos ensinar como cuidar da próxima geração. Então, quando eu estou falando de visão, eu estou falando disto. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde as meninas e os meninos estão se entregando cada vez mais cedo, onde ir para a cama, ainda criança, tem sido uma verdadeira afronta, tem sido algo que gera no nosso coração uma dor. Por quê? Porque a família ela precisa ser instituída conforme os ensinamentos da palavra do Senhor.
Nós temos visto nesse dia que o casamento já não tem sido um desejo do coração dessa geração. E eu sinto muito te dizer isso. Nós temos colocado um peso sobre essa geração. Dos nossos lábios tem saído palavras de maldição. Nós temos chamado essa geração, a geração presente, da geração mimimi. Nós temos chamado essa geração da geração Nutella. Nós temos colocado a responsabilidade que é nossa nos ombros dos nossos filhos. Pai, mãe que me escuta, filha que me escuta, filho que me escuta. Eu preciso te dizer, a família é lugar de visão, é o lugar onde a visão do céu é estabelecida dentro do ser humano. Nós precisamos tomar a nossa responsabilidade, nós precisamos ser autorresponsável. Se nós estamos diante de uma geração mimimi, de uma geração Nutella, de uma geração ansiosa, é porque a nossa geração está falhando. Porque essa geração, ela é produto. Ela é produto. Ela é produto da criação de um pai. Ela é produto de um lar. Ela é produto de uma criação de uma mãe. E eu preciso dizer isso para você hoje. Mude, se posicione, coloque a visão dentro do coração dos seus filhos. Gaste tempo ensinando essa visão. A visão do que é ser uma família de verdade. A visão do que é habitar num lar onde papai ama mamãe, mamãe ama papai. Onde papai e mamãe ama filhos. Onde essa família se respeita. Um lugar onde essa tenda, a presença do Senhor invade. Um lugar onde nessa tenda não falta ensinamentos, não falta respeito e não falta adoração àquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Salmo 145, versículo 4 e 5, ele diz: uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos e proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Hoje nós temos visto tantos pais chorando porque os seus filhos estão no mundo, porque os seus filhos estão distante da igreja, porque seus filhos estão distante do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Como você quer um filho conectado com o Pai eterno se ele não tem conexão com você, pai? Como é que você quer, mãe, um filho que tem experiência com o Espírito Santo se o seu filho não tem conexão com você, mãe? Como é que você quer, mãe e pai, que os seus filhos amem o irmão se ele não sabe quem é Jesus? Se ele não tem a revelação de quem é Jesus? Muitas vezes nós temos visto ensinar que Deus é um Deus punitivo, que Deus é um Deus que castiga. A primeira representação do céu que os nossos filhos precisam ter é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. Eles precisam sentir, eles precisam visualizar isso. Pai, você representa o próprio Deus na terra. Mãe, você é a figura do Espírito Santo. Aquela que consola, aquela que cuida, aquela que nutre, aquela que transborda em amor. Irmãos, você é a figura de Jesus dentro de um lar. Aquele que deu a própria vida por causa de mim, de você. Essa deve ser a configuração da família. Essa deve ser
deve ser a imagem, a visão transmitida para essa geração, para que essa geração que está aqui não fale. Eu quero liberar uma palavra profética nessa hora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Os seus filhos não são Nutella, os seus filhos não são cheios de mimimi, os seus filhos são homens e mulheres cheios da presença do Senhor. A palavra que sai dos lábios dos seus filhos são palavras de adoração, são palavras de louvor ao nosso Deus. E eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua família. Eu declaro a visão do céu sendo inundada no seu coração. Eu declaro a sua mente sendo mudada, sendo transformada, para que você comece a visualizar uma família segundo o coração do Senhor. Talvez agora você que me escute, eu queria que, se você puder, você feche os seus olhos e você veja a família que o Senhor tem para você. Talvez a sua mente ela vai tentar fazer uma sabotagem e dizer para você que isso não existe, porque essa é a visão que talvez você carrega desde a sua infância, de um lar onde havia gritaria, de um lar onde havia ali briga, confusão, mas eu estou aqui para te dizer que, se você se posicionar hoje, você vai ter uma família segundo o coração do Senhor. Amém? A família é o lugar da visão que está no coração do Senhor. Amém? E no terceiro ponto, porque a família, porque Deus, ele anseia a restauração da família, porque a família é uma estrutura. Dilson, o que você quer dizer com estrutura? Eu quero te dizer que a estrutura é quando ela possui elementos essenciais para a sua sustentabilidade. Na sexta-feira, hoje, são 24 de setembro de 2024, eu gravei essa palavra, na realidade eu ministrei essa palavra na Paz Church de Porto Nacional no domingo. E enquanto eu pensava ainda sobre ela, ainda lá na sexta-feira, no dia 20, dia 21, o Senhor trouxe uma imagem ao meu coração. A imagem de uma casa, e o Espírito Santo ministrava o meu coração e ele dizia: Dilce, uma casa ela precisa de quarto pilar para ela se sustentar. Se faltar um pilar, não tem como, é uma questão de tempo, ela vai desabar. E ali eu fiquei inquieta com aquilo, fui procurar um engenheiro para entender se aquilo que eu estava ouvindo estava correto. E eu entendi que sim. A estrutura, a família, ela é composta por pai, por mãe e por filho. Mas ela precisa do quarto pilar, ela precisa de Deus. Se na família ela não tiver essa composição, pai, mãe, filho e o Espírito Santo conduzindo essa família, o quarto pilar, o quadrante perfeito, essa família, ela vai sim ser penalizada, ela vai sofrer as consequências. E você pode estar dizendo: Dilce, isso é um absurdo que você está falando, porque hoje nós temos novas configurações de família. Hoje a configuração de famílias constituída por mães e filhos, por filhos e pais, por mãe e filhos, pais e avós. Sim, eu sei. E há uma graça do Senhor derramada sobre essas famílias. Mas eu preciso te dizer que o basilar, desde a fundação, da constituição da família, esse era o anseio do coração do Senhor, que a família fosse constituída por pai, por mãe, por filhos e pelo próprio Deus. A primeira casa constituída no universo foi o Jardim do Éden. Ali havia um lugar perfeito para o desenvolvimento, para a gestação, para a formação, para a criação, para a formação e para modelar o ser humano. Mas houve uma falha naquele lugar. A mulher deu ouvido a quem ela não deveria. E por causa desse ouvido aberto e ela ouvir a voz de quem ela não deveria,
Você já conhece o fim dessa história, mas eu quero te dizer o fim da história do Éder, mas o fim da história original, do desejo do coração do Senhor, eu e você ainda não conhecemos, porque nós estamos aqui para desfrutar dele. É o anseio do Senhor é que essa família seja restaurada. Mas vamos lá então entender essa constituição. Essa constituição, então, qual que é o papel de cada um? O papel do pai é trabalhar na formação da identidade, da direção aos filhos. E isto eu estou falando para homens e mulheres. O papel do pai é dar limite e disciplina. O papel do pai é dar proteção e segurança. A palavra do Senhor fala em Mateus 3,17, diz o seguinte, no momento do batismo de Jesus: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Talvez você não compreenda porque Deus, ele lança essa voz sobre Jesus. Na cultura judaica, quando o filho alcançava a maturidade, o pai, ele levava esse filho para o portão da cidade, se assentava com os anciões e ele apresentava o filho orgulhoso e ele dizia isso: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem ele está. Você pode negociar com ele e ele está apto para tomar conta dos meus negócios. Ele está preparado, ele hoje é um homem maduro. Esse meu filho, ele tem então identidade e direção. Ele sabe administrar bem aquilo que eu colocar em suas mãos. Então, o primeiro papel do pai, meu amado e minha amada, é forjar essa identidade. Eu tenho visto tantos filhos e tantas filhas com uma identidade deformada. Eu chamo da tríade perfeita. Olha o que Deus fala para Jesus. Este quem? Ele aponta para uma pessoa. Diz, é meu pertencimento, filho. Esse a parte de Jesus é o ser. A sua identidade é constituída pela identidade de filho. Este é meu filho amado. Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa ter nada para ser amado. Eu amo ele porque ele é meu filho. E ele não precisa fazer nada para que eu o ame. Eu tenho prazer nele porque ele é o meu filho. Ser, ter e fazer. Nós percebemos esses 3 pontos muito presentes na fala de Deus, emitida pelo Espírito Santo ali, reforçando a identidade de Cristo Jesus. Pai, esse é o seu papel. É dar identidade e direção aos seus filhos. Todas as vezes que eu vejo um homem e uma mulher sem identidade, sem direção, perdida, sem rumo, sem saber que faculdade fazer, que profissão seguir, eu sei, está faltando pai. E o segundo ponto, então, o segundo papel do pai, Efésios 6:4. Vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. E o que ele está dizendo aqui, então? Ele está dizendo, é lugar, né? O pai que dá limite e que dá disciplina ao filho. Efésios, então, continuando, é nesse lugar que Deus, então, que o pai, ele deve dar também proteção e segurança. Eu recordo que quando a nossa filha Isadora, ela tinha ali por volta de 4 anos de idade, eu sofri um aborto e neste aborto ela estava com a viagem programada para ir para a casa da sua tia na cidade de Gurupi. E ali, quando ela chegou o primeiro dia, ela passava o dia todo bem, mas à noite ela queria papai e ela queria mamãe. E ela dizia para a tia, liga para o meu pai, que meu pai vem agora. E ela falava, mas filha, agora não, tá noite, o papai tá dormindo. E foi assim, o primeiro e o segundo dia. No segundo dia, a irmã do meu esposo precisou nos ligar e dizer para ele, Arsênio, vem buscar a Isa, porque eu já tô no segundo dia sem dormir, já vou pro terceiro, e ela não dorme, porque ela disse que é para me ligar para você, que você vem buscá-la.
E aí ele liga e realmente, amor, né? Nós vamos até ali para buscar ela. Mas a primeira reação dela, quando ela vê o pai, ela disse: eu não te disse, tia. Eu te disse, tia, que era só você ligar para o meu papai, que o meu papai viria. Ela tinha certeza que ela poderia só ligar para o papai, que o papai atenderia. Hoje nós temos tantos filhos com tanta dificuldade em se relacionar com Deus, porque a imagem que elas têm do pai da terra é de um pai que falha, de um pai que fala e não cumpre. Mas nós somos uma geração diferente, amém? Eu profetizo sobre a sua vida, pai que me escute, você é um pai segundo o coração do Senhor. E você, mãe que está me escutando, eu profetizo na sua casa, tem um homem, assim como tem na minha casa, um homem que honra o Senhor e que ama os seus filhos, que dá identidade e direção, amém? Mas qual que é o papel da mãe, Dilce? O papel, então, da mãe é um papel fundamental no seio da família. A mãe é aquela que tem o papel de organizar e nutrir essa família. Aí você deve estar pensando, Dilce, mas nutrição, você está falando dela ir para a cozinha? Também. Mas não é só sobre isso. Quando Deus fez o mundo, quando Deus estabeleceu a família, Ele fez ela perfeita. Nós é que temos falhado. Essa nutrição, amados, não é só na questão nutricional de alimentos, mas também de apoio emocional e psicológico. Tem um estudo e logo eu vou estar gravando uma palavra falando sobre estudo onde eu mostrarei a importância dessa mãe na questão dessa nutrição emocional. Provérbio 31, 27 e 28 diz o seguinte: ela cuida dos negócios de sua casa, ou seja, ela organiza a sua casa, ela mantém a sua casa em ordem e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogia. E seu marido também a elogia. Doutora Atlan Gallant, ela diz que mais importante do que um colo físico que uma mãe deve dar é o colo emocional. Mas quando essa mãe ela falha em dar esse colo emocional, ela dá uma definição, né? Para essa falta desse colo, ele diz que o filho cai. Ele sofre a queda eterna. O que é essa queda eterna? Todas as vezes que eu vejo essa palavra, eu imagino como se fosse um furacão, um buraco negro, onde esse filho cai porque faltou esse apoio psicológico. O papel da mãe não é só nutrir o alimento, a organização da casa, mas, sobretudo, essa nutrição emocional. Quando eu vejo um homem e uma mulher emocionalmente frágil, eu sei, faltou mãe. E eu imagino que você deve estar pensando, nossa, ela está, né, falando da mãe e do pai tão bom e tão maravilhoso que o meu pai e a minha mãe foi. Eu também concordo. Eu concordo com você. Mas eu gostaria que no dia de hoje, porque todos vocês que estão me escutando, vocês são filhos. Antes de ser mãe e ser pai, vocês são filhos. Eu sou filha. Eu queria que você fizesse um exercício nesse momento de olhar para o seu pai e para sua mãe. Quando foi que você sentou com eles e você perguntou sobre a história deles? Que você perguntou sobre a história do seu avô e da sua avó? Você já ouviu a sua mãe sobre as necessidades emocionais dela? O que a sua mãe recebeu de afeto, de cuidado, de carinho? O que seu pai recebeu? Provavelmente nada, ou quase nada. Talvez eles tiveram excelentes pais, mas que falharam. Mas eu quero te dizer que há um pai, há alguém que representa uma mãe de forma perfeita, que é o Espírito Santo. E se você e eu, nós nos permitirmos, se os nossos pais também nos permitirmos, nós vamos sim resgatar e ter o amor, o afeto, o cuidado, a direção vindo do Pai Eterno, amém? Não é fatalismo, amados. Eu quero que você alimente dentro de você a esperança, em vez de um pessimismo ou um sentimento de fatalidade.
Eu quero que você alimente a esperança, o Pai eterno, o Espírito Santo, ele está preparado e pronto. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje, porque ele deseja mudar a sua sorte e a sorte da sua casa e da sua família. Provérbio 17:1 diz que é melhor um pedaço de pão seco em paz do que uma casa cheia de banquetes e conflito. A família é um lugar onde a mamãe precisa manter um ambiente com um cheiro agradável, um lugar de paz sem gritaria, apoio emocional e psicológico, mamãe. Eu sei que talvez para você que esteja me escutando seja difícil, mas eu posso dizer, Deus é Deus, e se você se lançar, o Espírito Santo vai mudar a sua história. O papel dos filhos é honrar os seus pais, é ser também disciplinado, obediente. Efésios 6:1-3 diz, filho, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem e você tenha longos dias de vida sobre a terra. E a palavra do Senhor diz em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais importante do que você ensinar para os seus filhos aquilo que é cultural, aquilo que é legítimo também, que é dar uma boa escola, dar uma boa faculdade, né, dar uma boa profissão, você precisa lembrar que o principal que o seu filho, que o meu filho, que minha filha precisa é do Senhor. Não adianta você forjar nele um caráter, né, e uma área intelectual voltada para esse século e não permitir que o Senhor entre. Eu vou voltar então para a conclusão dessa palavra com a dracma. Aquela mulher que descrita lá em Lucas 15, ela diz que ela perdeu aquela dracma. E hoje é a palavra do Senhor para nós dizendo, não basta as outras áreas da sua vida ir bem. Não basta você estar bem profissionalmente e você deixar essa dracma chamada família de lado. É tempo de você resgatar essa dracma. É tempo de você buscar a luz. Essa mulher, ela acendeu uma candeia. E isso fala da luz que vem de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a palavra diz ainda que ela varreu a casa, e se varreu é porque estava suja. Hoje é dia do Senhor fazer uma faxina na sua casa, na sua família, para que você encontre a sua dracma. A dracma foi perdida dentro de casa. Talvez a essência do que é ser família está sendo perdida dentro do lar. Talvez a sua casa esteja aí, você sem saber o que fazer. Mas hoje é uma palavra dos céus liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a família. Que você possa se posicionar e você possa varrer a sua casa, tirar toda a sujeira, toda a confusão, varrer a briga, varrer tudo aquilo que não é da vontade do Senhor e que não vai edificar essa lava, joga esse lixo para fora. E busque com diligência, isso fala de esforço, você precisa ser perseverante. Talvez hoje dentro de você estava pensando, não há mais jeito para o meu esposo, não há mais jeito para o meu filho, não há mais jeito para minha esposa, mas a palavra de ordem da parte do Senhor para você é a vida sim. Aquela mulher achou a sua dracma, aquela mulher, ela buscou, aquela mulher, quando ela encontrou, ela disse, venham celebrar comigo. A palavra do Senhor para a sua vida você vai celebrar com outras famílias, e famílias que estão hoje destruídas, e você será fonte de vida para ela, para a restauração do Senhor, amém? Eu quero te dizer que se tem tido investidura de Satanás na sua vida, é porque ela tem um grande propósito. Porque o diabo só trabalha para distorcer o que tem maior valor e potencial. Há um valor na sua casa e na sua família, um valor estabelecido pelo próprio Deus. Tem vida aí. É tempo de restauração. A sua família, ela será restaurada. Você terá uma família segundo o coração do Senhor. Eu te desafio no dia de hoje a pegar uma foto de uma família enorme, composta por pai, por mãe, por netos, por bisnetos, sabe? Que esse homem e essa mulher representa você.
você já numa idade mais avançada, com todos os seus filhos ali casados, com os seus netos e você já com os seus bisnetos. Amém? Família é lugar da visão de Deus. Deixa Deus colocar a visão do céu sobre a família dentro do seu coração, em nome de Jesus.